tudo bem? Em nossa primeira aula de biologia, nós vamos falar sobre as características dos seres vivos. Então acompanha comigo, aqui quem fala é o professor Eber de biologia. Começamos com uma pergunta: o que é vida? Não do ponto de vista filosófico, mas do ponto de vista biológico. Será que é fácil definir o que é vida? Muitos biólogos tentaram definir o que é vida, embora nenhuma das definições obtidas até hoje foram satisfatórias. Contudo, apesar de não encontrar essa definição, puderam definir os processos de vida. Segundo o zoólogo alemão Ernst Mayr, tentativas foram feitas repetidamente. Esses esforços são um tanto fúteis, visto que agora está inteiramente claro que não há uma substância, um objeto ou uma força especial que possa ser identificada à vida. O processo da vida, contudo, pode ser definido. Então, o processo de vida, sim, mas definir o que é vida, não. Então, por exemplo, seres vivos possuem características incomuns, né? Essas características podem ser definidas, mas definir o que é vida não existe uma definição. Já foi feita essa tentativa e não se teve sucesso. Como diferenciar um ser vivo de um ser não vivo, né? Você tem a imagem de um gato e de um gato de pelúcia. É possível a gente fazer essa diferenciação? É óbvio que sim. Mas a gente pode ter um olhar mais científico. Mas para você diferenciar, inicialmente você não precisa nem ter um conhecimento científico, né? Você olha as duas imagens, sem ter conhecimento científico algum, você consegue dizer, ó, o do lado esquerdo é um gato vivo e o outro é de um pelúcia. Características dos seres vivos. Então, primeira coisa, composição química. Organização da matéria, metabolismo, reação em movimento, crescimento e reprodução, hereditariedade, variabilidade genética, seleção natural e adaptação. Nós vamos explorar esses tópicos agora. Composição química dos seres vivos. São as substâncias que compõem os organismos dos seres vivos. Essas substâncias são formadas por átomos. Esses se unem e formam moléculas que constituem seres vivos. Entre os elementos químicos que formam a matéria viva estão. O principal dele é o carbono. Então, todo elemento químico toda matéria viva tem carbono na sua composição. Aí tem o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o porque eles compõem a matéria viva. Isolados, eles não fazem parte da matéria orgânica. A matéria viva é matéria orgânica. Mas, quando eles estão juntos com a junção do carbono, eles compõem a matéria orgânica. Os quatro principais é o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O fósforo e o enxofre em pequena quantidade. Porém, além desses, a gente tem outros elementos também, né? Tem o ferro, tem o flúor, são outros elementos que fazem parte da nossa composição. O carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, eles são elementos que fazem parte da constituição de proteínas, do material genético. Então, toda a parte estrutural de um ser vivo, você vai encontrar esses quatro elementos em grande quantidade. Fósforo e enxofre um pouco menor, e os outros, o ferro, o flúor, o sódio, em quantidade menores ainda. São considerados minerais, né? O fósforo, o enxofre e os outros elementos. Organização da matéria. Os seres vivos estão entre as entidades mais complexas do universo. As substâncias formadas pela união das moléculas de átomos se distribuem de forma altamente organizada e constituem as células, consideradas unidades da vida. Há dois tipos básicos de célula, procariótica e eucariótica. Então, assim, não existe nenhum ser vivo que não seja formado por célula. Todos os seres vivos, sem exceção, são compostos por células, né? Então, o que é uma célula? Na verdade, a célula é um componente, um elemento feito por átomo. A junção desses átomos forma moléculas complexas e essa organização originou as células. Então, a gente classifica elas em procarióticas e eucarióticas. A procariótica, essa célula verde aqui, ela representa a célula de uma bactéria, ela tem uma organização simples, ela não tem carioteca no núcleo e nem organela membranosa. Então, em resumo, as células procarióticas são as bactérias, são apenas elas, e o material genético fica solto no citoplasma, né? São características marcantes, e ela não tem organela membranosa.
A eucariótica, a célula apresenta maior complexidade com o núcleo organizado. Então, você está vendo essa estrutura roxa aqui, ó? Essa estrutura roxa representa o núcleo da célula eucariótica. Já na procariótica, ó, esse aqui, o material roxo também, está escrito ADNA, ele está meio rosado, seria o material genético que está solto no citoplasma, só para você comparar um com o outro. Então, na eucariótica, o material genético está dentro da carioteca, ele tem uma estrutura que chama nucleoplasma, cromatina e núcleo, todo o material genético está organizado então no núcleo dessa maneira, além do citoplasma com organelas organizadas com sistemas de membranas, elas são membranosas, as organelas eucarióticas, e as procarióticas não. Com complexo de Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndrias, cloroplasto, entre outros, são exemplos. Aqui está falando animais e plantas, todas elas são eucarióticas, mas na verdade não é só as plantas e os animais. Todos os outros seres vivos, com exceção das bactérias, são eucarióticos, tá? Então todos os fungos, todas as algas são eucarióticos. Os seres vivos, eles podem ser classificados em seres unicelulares e pluricelulares. Então, aí tem um textinho. Ó. Além disso, os seres vivos podem ser constituídos por uma única célula, chamados seres unicelulares, ou por mais de uma, chamados de seres multicelulares ou pluricelulares, é a mesma coisa. Existem também seres que não possuem células, como o vírus, esses são acelulares. Na verdade, existe uma polêmica em relação aos vírus, porque eles não são formados por células. E aí a maioria dos cientistas defendem que os vírus não são considerados seres vivos, por não serem formados por células. Então, eles não têm estruturas que a gente encontra numa célula. Então, na verdade, hoje até o meio científico classifica os vírus como não organismos vivos, por eles não serem formados por células. E aí, a gente tem aqui os seres unicelulares, a gente tem como exemplo alguns protozoários, mas as bactérias, né, são seres unicelulares, alguns fungos, algumas algas, e os seres multicelulares. Todas as plantas, todos os animais, sem exceção, são seres multicelulares. Alguns fungos também são e algumas algas. Metabolismo. Conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo em que há montagem e desmontagem de substâncias para fornecer energia e nutrientes às novas células. Essas atividades constituem o metabolismo, que é dividido em anabolismo e catabolismo. Para resumir, o que é metabolismo? É uma reação química. Dentro de um ser vivo, qualquer reação química recebe o nome de metabolismo. Fora dele, não. Fora dele é uma reação química, mas quando acontece no interior de um organismo vivo, a gente dá o nome dessas reações de metabolismo. O anabolismo são moléculas simples que são transformadas em moléculas complexas. Exemplo, a fotossíntese, que ela pega uma molécula e ela transforma em uma molécula mais complexa, que é a glicose. Então, ela pega o gás carbônico e a água, acontece uma reação entre eles e produz a molécula da glicose, que é uma molécula mais complexa. Isso é anabolismo. O catabolismo. Moléculas complexas são desmontadas, formando moléculas mais simples, exemplos, a respiração celular. A respiração celular é que quando você está respirando, né, você absorve o oxigênio e devolve o gás carbônico. Mas o carbono, na verdade, ele vem da glicose, né, que você ingere na alimentação. E aí você quebra uma molécula mais complexa, que é a glicose, para transformar no gás carbônico, um resíduo metabólico. Mas, em resumo, anabolismo é quando o seu organismo faz uma reação química para montar moléculas. E o catabolismo é para desmontar moléculas. Um ótimo exemplo disso é a digestão. Reação e movimento. Todos os seres vivos, eles possuem movimento. Aí você deve falar assim, mas as plantas também possuem? Possuem. Olha aqui. Os seres vivos são capazes de reagir a estímulos no ambiente, seja procura de alimento, movimentação ou fuga de predadores. Organismos complexos, como os mamíferos, possuem órgãos especializados em receber estímulos ambientais, como os nossos sentidos. Então, a gente recebe estímulo ambiental, né? Você vê alguma coisa, se sente em perigo, você corre, você tem os sentidos, um sistema nervoso desenvolvido e o nosso movimento é mais nítido, né?
Mas as plantas também apresentam reações a estímulos, como os girassóis que se movem em direção à radiação solar e as folhas da sensitiva que fecham ao serem tocadas. Então aqui na primeira imagem você tem o girassol. O girassol ele é muito conhecido porque ele acompanha o Sol, né? Conforme o Sol vai se movimentando no céu, ele vai girando, por isso ele recebe esse nome até. E essa planta aqui, que é sensitiva, quando você encosta, ela fecha as folhinhas. Então é uma prova de que até as plantas têm estímulos, né? E na verdade qualquer planta, se você deixar ela num local que tem pouca luz, mas ainda tem fresta de luz, ela vai procurar crescer em direção à luz, porque ela faz fotossíntese, então ela vai se movimentar em direção à luz. Crescimento e reprodução. Todo ser vivo cresce, com exceção dos vírus. Nos organismos unicelulares, o crescimento ocorre pelo aumento de sua única célula. Já os organismos multicelulares crescem pelo aumento do número das células em seu corpo, onde a célula-mãe origina duas células iguais. Nos organismos unicelulares, a divisão da célula em duas corresponde no processo de reprodução, e nos multicelulares, a vida começa a partir de uma única célula, que se multiplica. Então, a gente tem dois tipos de reprodução assexuada e sexuada. Quando o organismo é unicelular, a reprodução dele, na verdade, quando a célula se divide, ela está se reproduzindo, porque ele é uma célula só, virou duas, se reproduziu. Aí também é caracterizado como uma reprodução assexuada, ele fez isso sozinho, um processo que não precisou de ninguém. E a reprodução sexuada é quando o indivíduo consegue se reproduzir com o outro, né? Não consegue fazer sozinho. Mas tem espécies, inclusive, que conseguem fazer das duas formas: individual, sexuado, assexuado, e com outro que seria sexuado. Aí a gente tem aqui a definição, ó. Reprodução assexuada. Não há participação de gametas, células sexuais, que são os gametas. O próprio indivíduo dá origem a outros seres geneticamente idênticos a ele. Os descendentes possuem as mesmas características do indivíduo original. Recebem cópias iguais do DNA. Exemplos: amebas, bactérias e corais. Então, na reprodução assexuada, o indivíduo ele não vai produzir gametas, e ele vai originar um indivíduo igual a ele. É um clone, a gente pode dizer que é um clone, tá? Aí aqui tem o exemplo das amebas, bactérias e corais. Só que na reprodução assexuada, a gente tem plantas que conseguem fazer isso, né? Tem alguns animais que conseguem se reproduzir dessa forma também. A reprodução sexuada ocorre com a participação dos gametas. Quem são? O espermatozoide e o óvulo, no caso dos animais. Os descendentes são geneticamente diferentes daqueles que originou. Por quê? É metade da informação do pai, metade da informação da mãe, origina um indivíduo diferente. Os descendentes resultam da combinação das características dos pais. Maior variabilidade, exemplo, animais e plantas. Aqui nessa imagem, você tem o espermatozoide que fecunda o óvulo e embaixo você vê 4 células, né? Ele vai originar indivíduo, então, que é diferente dos pais. Hereditariedade. Características ligadas à reprodução, no qual um ser vivo transmite aos seus descendentes um conjunto de características genéticas sobre a organização típica de sua espécie. Essas instruções genéticas estão presentes nas moléculas de DNA. Então, são características hereditárias, são aquelas características que são transferidas de geração em geração. Então, as características hereditárias é uma característica do ser humano. E é graças a essas características que ocorre a evolução. Existem, então, várias características, vários códigos que estão no DNA que vão determinar essas características. E aí, como eu disse, elas estão associadas à evolução, né? Então, a diversidade dos seres vivos que acontece só foi possível porque houve mutação no material genético. E essa mutação vai trazendo, de certa forma, uma melhoria nas características dos seres vivos. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Antoine Lavoisier. Bom, com isso, com essa frase até de reflexão, a gente finaliza a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham um ótimo dia e bons estudos. Até a próxima!